Agora tá começando os nossos palpites aqui, galera, para essa sexta-feira, dia 29 de agosto de 2025, galera. Sexta-feira que a gente tem bons jogos, então nem quero rolar tanto com vocês, só peço para vocês dar aquela força pra gente, que não custa nada. A gente tá todos os dias aqui trazendo os melhores palpites possíveis para vocês. Então dá essa força pra gente, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, comenta, compartilha. Também as nossas redes sociais, o link tá aí na descrição, segue a gente lá, é muito importante, a gente deixa dicas lá para vocês e várias coisas. Também é o nosso grupo totalmente gratuito, o link tá aí na descrição, beleza? Começando por Al Hilal contra o time do Al Riyad, galera. Esse jogo meio-dia e 50, 10-1, tá? O que eu gosto para esse jogo aqui, galera, o Al Hilal é muito forte, né? O Al Hilal como principal contratação para essa temporada, o Darwin Núñez do Liverpool, e trouxe também o Theo Hernandes, né, do time do Milan, tá? Então, galera, vem um time muito forte, né? Aí permaneceu as principais peças ali, né? Como o Aldassari, também o Marcos Leonardo, né? Também, quem mais? O Malcolm, né? Tá também, né? Permaneceu. O Caio César também permaneceu. Também o Mitrovic, Milenkovic, Savic lá. Então, permaneceu aí os principais jogadores, galera, e trouxe mais dois grandes reforços, tá? Pra mim, vitória do Al Hilal, mas a odd tá baixa. Quem conseguir buscar no ao vivo ou até mesmo no primeiro tempo, também é uma muito boa aqui pro Al Hilal, tá? Pega o Al Riyad, que é um time bem mais fraco, um investimento bem menor, tá? Então não tem como, galera. Pra mim é vitória do Al Hilal. Gosto da vitória do Al Hilal junto com mais de um gol e meio para completar um bilhete, mas a odd também tá baixa. Realmente é um jogo para pegar algo no ao vivo, tá? Uma coisa que eu costumo pegar bastante nos jogos do Al Hilal e paga bem, Al Hilal para marcar em ambas as etapas, tá? Deve estar pagando uma odd de 1.5, 1.6, tá? Dá para buscar até uma vitória simples, uma vitória seca aí, nesse marcar em ambos os Al Hilal, marcar em ambos os tempos. Você vai lá na Betano, vai lá em especiais, lá você encontra essa entrada, tá bom? Próximo jogo, galera, vamos aqui pro nosso próximo jogo. A gente tem Hertha Berlim e Wolfsberg, esse jogo 1h30 da tarde. Segunda divisão da Alemanha, tá? O que eu gosto desse jogo para gols, na minha opinião, tá? Olhando o confronto direto entre elas, ó, 4-0 pro Wolfsberg, 4-1 pro Wolfsberg, 4-2 pro Wolfsberg, 5-1 pro time do Hertha Berlim. Nos últimos jogos o Wolfsberg tem se dado melhor, mas o Hertha, por estar jogando dentro de casa aqui, é favorito. O mercado se considera o time do Hertha favorito, mas para mim eu gosto de gols, mesmo que as equipes venham no momento under, tá? Ó, o time do Hertha vem de menos 3,5 na Chama 5, o time do Wolfsberg menos 3,5 na Chama 5 também, mas para mim um jogo para pelo menos a gente ver 2 gols eu gosto, tá? Mas eu não duvido que a gente tenha um jogo para mais, tá? Um jogo pra gente ver se ambas marcam, um jogo pra gente ver esse 2,5 também. Na classificação, o time do Wolfsberg começou bem, né? Tem 3 jogos, 2 vitórias e apenas uma derrota. E o time do Hertha, 3 jogos, nenhuma vitória, 2 derrotas, uma derrota na verdade e 2 empates, tá? Pra mim, jogo pra gols, beleza? Próximo jogo, a gente tem aqui o Jong PSV ou PSV Reservas, né, que é o segundo time do PSV, como se fosse um time B do PSV. E o time B do time do AZ, tá? Galera, lembrando que essas equipes elas não podem subir para a primeira divisão, porque já tem o PSV principal e já tem o AZ principal. Então, por isso, os jogos entre elas costumam, não só entre elas, mas os jogos dessas equipes costumam ser muito overs. Por quê? As equipes não sobem. Então, elas jogam realmente para cima. Elas jogam realmente para mostrar o seu futebol, porque esses jogadores que estão nessas equipes, a equipe principal pode ver eles se destacando e levar eles para a equipe principal, tá? Então é muito importante esses caras jogarem bem e irem para cima. Então por isso que a gente vê muitos jogos para gols nos jogos do Jong PSV, Jong AZ, Jong Ajax também, tá bom? E a segunda divisão da Holanda é um campeonato muito over, tá? Então para mim também é um confronto direto entre elas, ó, 2-2, 2-1, 4-1, 2-1, 3-3, 3-2, 2-0, 2-0, 3-0, 4-1, tá? É um confronto muito over para mim, jogo para pelo menos 2 gols, né? Claro que pagando muito pouco, tanto pelo confronto direto como que eu falei pelas equipes. Também gosto desse ambas marcam, gosto também desse 2,5. Galera, esse jogo é para bater os dois, tá? Tanto ambas marcam quanto o 2,5. Quem quiser fazer uma entrada simples no ambas marcam junto com o 2,5 é uma entrada boa, tá? Para mim tem valor. Próximo jogo a gente tem aqui o time do Al Tahour contra o Al Nassr, galera. Jogo 3 horas da tarde. O Al Nassr que parece que melhorou, né, galera? Parece que melhorou. Mas não conseguiu o título da Supercopa, né, da Arábia Saudita. Perdeu para o Al Ahly, né, que eu falei aí na quinta-feira. Mas para mim é favorito sim contra o time do Al Tahour, tá? O time do Al Nassr, como vocês já viram, né, trouxe o João Félix, trouxe também o Coman, né, melhorou muito. O time trouxe também o Inigo Martínez, né, que era titular no Barcelona e está jogando agora no Al Nassr.
e deu uma ajeitada na defesa do Al-Nassr. E outra, Jorge Jesus, né, galera? Jorge Jesus chegou aí no time do Al-Nassr para mudar a história desse time, para fazer esse time ganhar título, né? Para fazer esse time chegar. Então, para mim, é vitória do Al-Nassr. Mas nessa odd, vale a pena pegar? Galera, não vale a pena pegar porque é uma odd baixa, jogando fora de casa, tá? Igual o Tahu no confronto direto, se a gente for ver, tem dado trabalho pro Al-Nassr. Ó, último jogo, 1x1, 1x1, 1x0 pro time do Al-Tahu, 2x0 pro time do Al-Nassr, 4x1 pro Al-Nassr, 2x0 pro Al-Tahu, 2x1 pro time do Al-Nassr, 1x0 ao Al-Tahu, 1x0 ao Al-Nassr e 3x1 ao Al-Nassr, tá? Se a gente for ver no confronto direto, o Al-Nassr venceu mais, mas teve algumas vitórias ali, não é pouco do time do Al-Tahu, tá? Então, pra mim, gosto da vitória do Al-Nassr, mas só no ao vivo, tá? Um jogo pra gols, eu gosto. O Al-Nassr tem um ataque muito forte, mas a odd tá baixa também. Aí é complicado, galera. A odd muito baixa, é jogo pra pegar no ao vivo. Mas quem quiser completar um bilhete com essa vitória do Al-Nassr, pode ser uma boa. Mas o que eu indico pra vocês no ao vivo com uma odd mais alta, porque, querendo ou não, é o Al-Nassr ainda, né? Mas na hora que ele se ficar um time sólido, né? Que é o que o Al-Nassr precisa, um time regular. Porque o Al-Nassr, ele tomava muitos gols, né? Conseguia vencer alguns jogos, mas tomava muitos gols, empatava muito, um time que sofria muito defensivamente. Então vamos ver se o Jorge Jesus vai ajeitar isso daí, tá bom? Primeiro jogo, a gente tem que estar vendo, e por isso que eu indico para vocês buscarem a vitória no ao vivo, tá? Próximo jogo, galera, a gente tem aqui o Hamburgo contra o time do St. Pauli. Esse jogo 3h30 da tarde, galera. O time do St. Pauli começou, galera, num jogaço contra o Borussia Dortmund, tá? Ó, um 3x3 contra o Borussia dentro da sua casa, o time do St. Pauli. Já o time do Hamburgo, veio da segunda divisão, né, da Alemanha, começou empatando 0x0 contra o Borussia Mönchengladbach. Esse jogo, galera, tem tudo para ser um jogo para pelo menos a gente ver 2 gols, tá? Pelo menos a gente ver 2 gols, porque o Hamburgo sempre foi um time muito over na segunda divisão da Alemanha. O St. Pauli já é um time mais under, tá? Eu acredito que o jogo contra o Borussia fez o time do St. Pauli um jogo mais over, porque o Borussia é um time mais forte e conseguiu sair na frente para cá. Aí, querendo ou não, o St. Pauli dentro de casa teve que ir para cima. Agora, esse jogo pode ser que não seja um jogo tão aberto assim. Eu acredito no jogo para pelo menos 2 gols, mas eu não vou indicar para vocês ambas marcam 2,5 por conta disso. Pode ser que o St. Pauli venha mais fechado, né, para tentar um golzinho no contra-ataque. Mas pode ser também que seja aquele jogo muito aberto, jogo over, jogo de ambas marcas, jogo de 2,5, tá? Pode ser que sim. Por isso que eu indico só over 1,5. Tem muita chance de ser um jogo mais under esse jogo aqui. Deixa eu ver se tem algum confronto entre elas. Ó, 1x0 para o Hamburgo, né? Mas foi lá foi em 2024, 2x2, 4x3, 3x0, 2x1, 3x2. É um confronto over, né? Por isso que eu vou indicar só 2 gols. Mas no ao vivo, quem conseguir buscar mais gols, né, com esse placar aberto, é uma entrada boa, tá? Próximo jogo e último jogo temos o Lecce contra o time do Milan. Jogo 3h45 da tarde. Galera, na classificação, o Milan já começou perdendo, tá? Falei pra vocês aqui, nossa, eu fico muito aliviado de ter avisado vocês, né, galera, que o Milan poderia tropeçar. Pegou o Cremonese e perdeu o primeiro jogo, porque eu falei, o Milan a gente tem que ver, tá? Tem que analisar, porque o time do Milan sempre foi um time muito safado, né? Então tem que analisar, tem que ver como que o Milan tá, tem que ver se ele vai vir um time mais regular. Por isso que eu falei, quarta, quinta rodada, aí já dá pra gente ver como que o Milan vai vir. O Milan já começou perdendo, como eu falei, o Lecce começou empatando, tá, o seu jogo por 0x0, né, e o Milan começou perdendo por 2x1 pro time da Cremonese. O Milan precisa vencer esse jogo contra o time do Lecce, tá? Deixa eu ver contra quem que o Lecce empatou. O Lecce empatou com o Genoa, fora de casa. É um empate bom, tá? Porque o Genoa dentro de casa é muito chato. O Milan é favorito? Galera, vamos ver o confronto direto? Ó, 3x2 Milan, 3x0 Milan, 3x0 Milan, 2x2 Milan, 2x0 Milan, 2x2, 4x1 Milan e 2x2. Dos últimos confrontos, nenhum o Milan perdeu, tá? Pra mim, empate anula do Milan, tá? Gosto do empate anula, a gente entrando com empate anula é uma entrada mais segura, mas até a vitória seca do Milan eu gosto pra esse jogo aqui contra o Lecce. Por quê? O Milan perdeu o jogo contra o time da Cremonese, dentro de casa, não poderia ter perdido. Ainda mais jogo de estreia jogando dentro da sua casa. Então agora quem vai pagar o pato pra mim é o time do Lecce, tá? Pra mim, vitória do Milan também é uma entrada boa, mas quem conseguir pegar no ao vivo com uma odd mais alta, galera, é sempre melhor e sempre tem mais valor, tá bom? Jogo para pelo menos 2 gols, a gente viu o confronto direto e é um jogo para pelo menos 2 gols. E o Milan sempre toma um golzinho, né? O Milan não tem jeito, sempre toma um golzinho, então não duvido que a gente tenha um jogo para pelo menos 2 gols também e a odd também tá bom, tá? Então é isso, galera, tamo junto, vamos pra cima dessa sexta-feira, que já seja um final de semana muito abençoado pra gente. Vamos, que Deus abençoe cada um de vocês. Yeah. Yeah.
yeah.